Boa tarde a todos. Eu sou José Noronha, sou diretor do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e mais um SEBS Debates. O SEBS Debate hoje terá como tema Saúde, Trabalho e Direitos. Saúde, Trabalho e Direitos. O SEBS é uma organização da sociedade civil fundada na segunda metade dos anos 1970, cujo lema é Democracia, Saúde, Saúde e Democracia, e a sua missão histórica é a luta pela democratização da sociedade e a defesa dos direitos sociais, em particular o direito universal à saúde. É um espaço plural, suprapartidário, que reúne ativistas, lideranças, pesquisadores, professores, profissionais, estudantes e lideranças comunitárias, e articula e participa de frentes e alianças com diversos movimentos sociais, grupos e entidades da sociedade civil. Estamos sempre na luta pela democracia, pela afirmação da soberania nacional e a luta contra o capitalismo que expolia a população brasileira. Esse debate de hoje nós contaremos com a participação do professor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, que é coordenador do recém-criado Núcleo de Saúde, Trabalho e Direitos do SEBS. Fadel possui graduação em Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia, é doutor em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, médico do Ministério da Saúde, trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz, no Departamento de Direitos Humanos e Saúde. Tem experiência na área de Medicina e Saúde Pública, com ênfase em Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalhador, Políticas de Saúde e Direitos Humanos. É membro também da comissão do Fórum Intersindical, de Saúde do Trabalhador. Fórum Intersindical, Saúde, Trabalho e Direitos da Fundação Oswaldo Cruz, melhor dizendo, correção. E para participar do debate, como entrevistador e comentador do FADEL, nós estamos com a participação de Ricardo Assis Gonçalves, que é doutor em Geografia, professor nos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Goiás e pesquisador do Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, com o nome de Poemas, e participa também do Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direitos, e participa do Grupo de Trabalho, Vigilância e Saúde do Trabalhador da Mineração de Goiás. Muito obrigado, Fadel, muito obrigado, Ricardo, por estar conosco. Para abrir o nosso debate, de todas as segundas-feiras, eu passo a palavra à nossa presidenta, Lúcia Souto. Lúcia, com você, por favor. Boa tarde a todas e a todos que estão nessa conversa, nessa tarde conosco do SEBS Debate, né? E agradecer já ao Fadel e ao Ricardo, né, por terem aceito esse convite nosso do SEBS. O Fadel que está agora com um desafio enorme, que, aliás, ele considerou um desafio prazeroso, né, de coordenar e organizar o núcleo temático de saúde, trabalho e direito do SEBS, né, que é para nós realmente algo muito importante. Fadel, para começar essa conversa hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Muito se fala nesse processo aí do crescimento da ultradireita no mundo, né, que a gente hoje é um fato, né, concreto, né, do ultraneoliberalismo, dessa questão de que é o fim do trabalho, né? O trabalho teve um fim, a reestruturação do mundo do trabalho é algo irreversível, e nós percebemos que tudo isso não passa de um blá, 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 digamos assim, né? Porque o trabalho é algo presente nas sociedades humanas, não houve fim nenhum do trabalho, o que houve foi uma grande destruição de direitos e uma grande precarização do trabalho mundo afora, né? Então, Fadel, como é que você vê esse desafio como é que você traçaria um panorama dessa situação hoje no mundo e os desafios para a reconquista desses direitos, né? Quer dizer, dessa questão da precarização, é possível a humanidade reconstruir direitos, principalmente o direito ao trabalho, trabalho como direito, né? Saúde também, e também, en passant, Fadel, se você pudesse comentar algo que você colocou na instalação do núcleo, né? Que o movimento da reforma sanitária brasileira
que construiu a saúde como direito, né, ela se inspirou muito na reforma sanitária italiana. E você chamou a atenção, quando fez a sua fala lá, que a reforma sanitária italiana tinha dois pilares, né? Um era a saúde do trabalhador e o outro a questão da saúde mental. Então, eu gostaria que, num segundo momento, você também comentasse sobre isso e a atualização dessa agenda, digamos assim, dessa temática trazida por esse movimento da reforma sanitária italiana. Lembrando que o Fadel é um dos pioneiros no Brasil da construção do campo da saúde do trabalhador. Com você, então, Fadel. Lúcia, bom dia, obrigado, querida amiga, né, colega de departamento, e Noronha também, muito obrigado. Também tem aqui o amigo Ricardo, lá de Goiás. Essa pergunta ela é uma pergunta que, de certo modo, atravessa um pouco a discussão da saúde do trabalhador, desde que essa concepção de saúde do trabalhador ela foi consignada em contraposição ao que a gente tradicionalmente, até hoje, né, dentro de um percurso histórico, rotulou como o tratamento das questões da saúde no mundo do trabalho, que foi dado pela medicina do trabalho e pela chamada saúde ocupacional. Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, já está embutida uma ideia de que, desde sempre, a questão que você coloca da precarização do trabalho, ela não é uma novidade agora do contexto, né, nacional e internacional de desconstrução de direitos. Sempre foi assim. Desde que a gente inicia lá no início da Revolução Industrial, com a tentativa de alguma forma, estabelecer direitos no mundo do trabalho, é curioso que as primeiras legislações elas foram feitas pelos próprios capitalistas junto com o parlamento inglês. Não havia ainda uma organização sindical no início do século XIX que lutasse por seus direitos. Os movimentos de trabalhadores eram movimentos erráticos e sem uma organização como a que a gente conhece hoje, que desde no início do século XIX começam a se organizar e, de alguma forma, eles mantêm a mesma estruturação similar à que a gente tem hoje. Mas a batalha pela saúde no trabalho ela sempre foi árdua. Na verdade, a gente sempre teve uma dificuldade de construir direitos. E essa curiosidade que os próprios capitalistas, junto com o parlamento inglês, começam, de alguma forma, a estabelecer legislações de proteção à saúde nas fábricas, na época, né, como se chamava a saúde nas fábricas, essa concessão de direitos ela sempre foi limitada e limitante. E havia uma lógica que se estende até hoje, que é a lógica do contrato. A saúde no trabalho ela sempre foi tida como um ativo econômico de reprodução da classe trabalhadora. Então, evidentemente que já naquela época a reprodução do capital, no início da Revolução Industrial, dependia minimamente da reprodução da classe trabalhadora, e por isso o próprio capital industrial e o parlamento inglês, no primeiro momento, e logo em seguida os parlamentos da Europa e dos Estados Unidos começam a estabelecer legislações mínimas para garantir um mínimo de saúde para que os trabalhadores pudessem, digamos assim, se reproduzir e assim manter a reprodução do capital. E aí, já fazendo uma puxada já com o seu comentário, a necessidade de reprodução da força de trabalho hoje, da forma como a ultradireita e o capital se financiarizou e se tecnologizou de forma avassaladora, essa reprodução do trabalho da classe trabalhadora ela não é tão necessária como já foi. De modo que, por isso que a gente vê uma desconstrução de direitos trabalhistas. Isso é visto de forma muito objetiva, né? A própria reforma trabalhista que nós tivemos agora
que foi uma reforma para retirar direitos, né? E que está em curso. A gente tem, na área da saúde e segurança do trabalho, a gente tem hoje várias tentativas de supressão de normas regulamentadoras. A CLT ela está sendo violentada diuturnamente. Esse processo é um processo que, de alguma forma, ele foi interrompido pela pandemia, mas ele está em curso ainda. Todas as normas que nós temos de proteção à saúde no mundo do trabalho via contrato de trabalho, no caso brasileiro da CLT, eles estão sendo desconstruídos. Já várias normas já foram suprimidas, inclusive. E aí, voltando atrás, o que nós tivemos, então, naquele momento da Revolução Industrial, é que o contrato de trabalho ele passou a ser alvo da luta política dos trabalhadores na medida em que eles começaram a se organizar a partir já de 1825, ainda no início do século XIX, com o primeiro sindicato combativo na Inglaterra, e a partir daí, depois com a evolução da discussão do próprio Manifesto Comunista, já na década de 1840, e a organização dos partidos políticos, na linha do socialismo, do comunismo, do anarquismo, a gente começa a ter organizações sindicais atreladas, né, de alguma forma, aos partidos políticos que se organizavam, e só assim, então, a gente começa a ter realmente uma evolução dos direitos no mundo do trabalho, que sempre foram limitados pelo contrato. A ideia do contrato é uma ideia que se contrapõe à ideia do que a gente chama de saúde do trabalhador. Quando nós colocamos hoje a expressão saúde do trabalhador, e aí um parêntese, falar em saúde do trabalhador significa que a gente está falando de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Só que na nossa Constituição, a gente tem no artigo 200 a expressão saúde do trabalhador para caracterizar um campo que é vinculado ao SUS, ou seja, à saúde pública brasileira. Isso foi uma conquista e se contrapõe à ideia de que a saúde no mundo do trabalho é um problema contratual. Então, esse seria assim, um primeiro diferencial do que a gente entende por saúde do trabalhador. Na verdade, quando a gente pensa numa saúde do trabalhador do ponto de vista da saúde pública, a gente está colocando que não se necessariamente se está atrelando a um contrato, até porque, com a precarização do trabalho hoje, os contratos estão sendo dizimados, né, exterminados. De modo que isso não significa que a responsabilidade da saúde pública e do Sistema Único de Saúde, enfim, ele não se aplique aos trabalhadores em geral, aos precarizados, aos próprios desempregados. Aliás, as legislações que regem a saúde do trabalhador no SUS, elas chamam a atenção para isso. O trabalhador não é só o trabalhador que está vinculado formalmente, né, a um contrato de trabalho. E essa seria assim, a grande diferença entre o que a gente chama da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, né, a desvinculação do contrato com a ampliação do direito. E, nesse sentido, a gente, né, continua sempre chamando a atenção o trabalho enquanto uma categoria central. Eu acho que a tua pergunta coloca assim, como pensar o trabalho nesse caos, né, da ultradireita e do ultraneoliberalismo, da necropolítica, do necroliberalismo que a gente vivencia agora. Como pensar isso? Uma das coisas é a gente incluir no rol da discussão dos direitos humanos, inclusive associando a luta por direitos de uma maneira geral, que a gente tem hoje exemplos maravilhosos, né, de conquistas, inclusive, colocar o trabalho enquanto uma categoria central da vida dentro do rol de direitos humanos, e, nesse sentido, a gente pensar estratégias de aproximação com as organizações dos trabalhadores, sejam as tradicionais, que ainda conseguem resistir, sejam aquelas que já estão, de alguma forma, né, começando
a se colocar, como, aliás, já existem muitos movimentos de trabalhadores que se organizam, pescadores artesanais, marisqueiras, catadores de lixo, agora os entregadores de aplicativos, motoboys, enfim. Então, a gente tem novas formas de organização e a responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, são fundamentais nessa outra forma de ver. A rigor, Lúcia, a gente não tem assim uma resposta muito efetiva do SUS, né, por razões óbvias, e dos sistemas, do nosso sistema, da forma como ele está organizado, as vigilâncias da saúde, a vigilância sanitária não assumiu essa questão da saúde no trabalho. É sempre importante lembrar que a gente tem uma vigilância sanitária que ela é muito eficaz e competente em alguns setores, por exemplo, na questão da vigilância dos produtos e dos serviços, mas ela é absolutamente omissa em relação à saúde dos trabalhadores que produzem esses produtos e esses serviços. De modo que isso é um grande dilema que a gente tem hoje dentro da saúde pública, desfavorecido pelo fato da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela se omitir em relação à saúde do trabalhador. Desde a sua criação, a gente teve, lamentavelmente, uma expressão assim, de forma explícita, de que a saúde do trabalhador não seria alvo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque é uma área muito conflitiva, que mexe com interesses econômicos muito poderosos, porque, evidentemente, que para a saúde no mundo do trabalho ela é um custo adicional para o capital, né? Você investir em saúde, investir em condições dignas de trabalho, investir em tecnologias que favoreçam os trabalhadores, né? Diminuir os riscos, melhorar equipamentos, melhorar a questão do transporte, do deslocamento, das atividades de risco. Isso depende de um investimento que o capital não considera, porque a saúde no trabalho não é prioridade para o capital, evidentemente, né? Então, para começar, eu acho que é importante, eu queria só, não sei se a gente vai já conversando aqui, Lúcia, mas eu anotei algumas coisas em relação, por exemplo, à saúde mental, que você coloca, e à saúde do trabalhador, que foram dois pilares da reforma sanitária italiana, que não é muito próxima a nós, e que influenciou muito, de certa forma, o intercâmbio que houve naqueles anos. A gente tem várias pessoas que participaram desse processo, inclusive vocês, Noronha, você, nós estiveram juntos do povo da Itália, e, enfim. E também a Ana Tamberini, que é a mentora da saúde do trabalhador no Brasil, uma das mentoras. Então, é importante lembrar que lá, já com a ajuda do SEBS e a medicina social latino-americana, e a saúde do trabalhador que veio da Itália e veio para o Brasil, né, do ponto de vista assim, metodológico, teórico também, é importante lembrar que foi um impulso para que a saúde do trabalhador fosse considerada uma questão da saúde coletiva, da medicina social e principalmente da saúde pública. Eu tive relendo agora recentemente, na tese do Eleutério Rodrigues Neto, né, nosso companheiro também, que foi fundamental na reforma sanitária. Ele tem um quadrinho que ele faz a comparação da emenda popular de saúde lá na Constituinte, no processo Constituinte, e a própria emenda popular ela falava em saúde ocupacional, mas as pessoas que estavam impregnadas de uma outra lógica de saúde, que não fosse aquela saúde vinculada ao contrato de trabalho, conseguiram, né? A gente tem alguns nomes, um deles é o Eduardo Jorge, um deputado federal que hoje está em São Paulo, né? Na época era um deputado constituinte, um deles, né? E também o nosso povo que estava lá,
própria Ana Tamberini, não sei se você chegou a participar em algum momento dessa discussão, mas aí conseguiu se colocar no texto proponente para a Comissão de Saúde da Constituinte a palavra, a expressão saúde trabalhador. Isso foi conflitivo. Houve um embate muito grande entre as corporações do Ministério do Trabalho e da Previdência e principalmente dos setores econômicos representados, porque saúde trabalhadora era uma expressão, digamos assim, um tanto ameaçadora, porque ia além do contrato e além daquilo que está estabelecido na norma, aquela coisa, aquela desculpa que pode dizer, mas isso não está na regra, isso não está na norma, quer dizer, você, por exemplo, trabalhar com a questão da saúde mental no trabalho, isso não está na regra. Então, quando você fala em saúde trabalhador, você trabalha numa perspectiva ampliada do direito humano, e isso foi assustador, mas passou. Conseguiu-se naquele momento, e foi muito bom, porque hoje a gente tem essa possibilidade de caracterizar muito bem o conceito de saúde trabalhador como um conceito de direito humano ampliado que sobrepassa o contrato de trabalho. Só para lembrar, a gente, durante o início do século XX, até 1930, existia a saúde pública, ela assumia a higiene industrial, que era a saúde no trabalho. Havia uma Secretaria Especial de Higiene Industrial. E essa secretaria ela foi extinta quando foi criado o Ministério do Trabalho e da Previdência, em 1930. Ministério do Trabalho, perdão, em 1930. Então, essa saúde no trabalho, ela foi e voltou para a saúde pública algumas vezes até ficar vinculada ao Ministério do Trabalho. A partir de então, de 1930, é sempre bom assinalar que a saúde pública ela nunca se envolveu com as questões de saúde no mundo do trabalho, porque isso era uma questão institucionalizada no Ministério do Trabalho e também no Ministério da Previdência. O trabalho fazendo a fiscalização preventiva dos riscos e a Previdência fazendo a reparação dos danos e a notificação dos casos. De modo que a gente teve até a Constituição, nós tivemos um afastamento completo da saúde pública no Brasil das questões do mundo do trabalho. Esse resgate que a Constituição fez, e o SEBS ajudou nesse processo, na discussão, esse resgate foi fundamental para que a gente hoje tivesse uma visão completamente distinta dos problemas do mundo do trabalho, né? E essa cultura que foi criada com uma saúde... por que a saúde no país ela tem que ser vista pelo Ministério da Saúde e a saúde no trabalho não? A saúde do trabalho é um problema do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência. Isso criou uma cultura que se impregnou, inclusive, na área da saúde pública, da gestão da saúde pública. Os gestores, hoje, nas secretarias de saúde, eles têm muita dificuldade em assumir, por exemplo, a vigilância dos ambientes de trabalho. Acham que isso é um problema do Ministério do Trabalho. Até hoje. Então, essa cultura é uma cultura perversa. Primeiro, porque o Ministério do Trabalho está totalmente sucateado em matéria de capacidade fiscalizatória, né? Segundo, que o Ministério do Trabalho não tem a menor capilaridade institucional que o Sistema Único de Saúde tem. Você tem estados no Brasil que tem um auditor fiscal para o estado inteiro, enquanto nós sabemos que o SUS está presente em todos os municípios brasileiros, com as suas vigilância, enfim, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, mal ou bem, mas existe, né? Então, essas questões são fundamentais. A outra questão fundamental também é que, como o SUS tem na sua essência formuladora, e também isso consignado na Constituição, a participação da comunidade e o controle social, a saúde trabalhadora ela tem uma característica fundamental, um princípio fundante da saúde trabalhador,
desde a sua origem lá na Itália, é que os trabalhadores constroem a política, participam da política. Inclusive, a gente tem legislações, uma legislação de vigilância em São Trabalhador, uma portaria ministerial de 1998, que é a portaria de vigilância, que até hoje ainda vigora. Ela diz que toda ação de vigilância do ambiente de trabalho será feita a partir da demanda dos trabalhadores organizados, a partir do planejamento com os trabalhadores organizados, a execução será feita em conjunto e todo esse processo de vigiar e intervir no mundo do trabalho é feito dentro de uma perspectiva de controle social, de participação dos trabalhadores, de compartilhamento de saberes, de construção de um novo saber. E essa portaria, viu, Lúcia, ela, inclusive, nos guiou para criar um projeto de formação de agentes de vigilância na Saúde do Trabalhador no Brasil, que existe, esse projeto existe já há muitos anos, mais de 20 anos, em que a gente só promove a formação para a vigilância em saúde do trabalhador, ou seja, aquela capacidade, possibilidade de discutir dentro do mundo do trabalho as questões que afetam a saúde, a dignidade das pessoas. A gente só promove essa formação se for em conjunto com os trabalhadores organizados. De modo que toda a formação que a gente faz, inclusive pela Fiocruz, em vários estados brasileiros, é sempre assim: os trabalhadores participam da formação e participam da execução das ações e depois eles se apropriam dos resultados daquelas ações que são feitas durante o processo formativo, né? Então, são questões que acho que para aquecer a nossa conversa, né, você fez uma pergunta muito complexa, não sei se eu cheguei a dar conta disso, mas só para a gente começar a conversar um pouquinho, né? Obrigado, Fadel. Muito obrigado, muito obrigado. Agora eu convidaria o Ricardo para fazer seus comentários sobre a fala do Fadel e também aduzir algumas contribuições para o nosso debate. Ricardo, com você, por favor. Perfeito, obrigado, Noronha. Um prazer compartilhar esse momento com vocês, né? E quero aproveitar e saudar também a Lúcia e o Fadel pelo início aqui das contribuições nesse debate. E, bom, eu ouvindo vocês, uma questão central que a fala, né, da Lúcia e do Fadel desperta para nós é que a saúde do trabalhador, o que inclui também as trabalhadoras, né, trabalhadores e trabalhadoras, ela é um campo de saber e uma questão social. E por isso é um modo de ver e de intervir na realidade social, na organização e na estrutura do trabalho e seus vínculos com a saúde e doença. Bom, é também um modo de conceber a vida e o mundo, né, e de dirimir as relações de poder, né, que estabelecem esse elo entre o trabalho e saúde. Bom, o Fadel também, ele fez um comentário, né, importante nesse tempo de um ultra neoliberalismo marginal no atual governo, pois muitas práticas, ações e falas desse atual governo se dá também fora de princípios, né, constitucionais e, portanto, de modo marginal, ao citar, né, ao Fadel citar a reforma previdenciária. E quando os estados, né, submissos a esse regime financiarizado, né, desregulamentam o sistema previdenciário, eles abrem portas, né, para o capital, para o desespero e o terror do desemprego, a luta diária também no campo do trabalho informal e na instabilidade de trabalhadores e trabalhadoras, né, e isso também tende a criar uma sociabilidade
patologizada. E aí, essa é uma questão que eu queria que o Fadel comentasse. Como, nesse atual contexto, nessa atual conjuntura, contribui-se para criar uma sociabilidade patologizada. E também, ao refletirmos a saúde como um direito humano inalienável, na atual conjuntura histórica, requisita-se também compreender os principais dilemas do trabalho, em relação direta com os problemas sociais, econômicos deste momento. Daí, Fadel, eu já ouvi você comentando um pouco sobre isso em outros momentos. Eu queria que você nos falasse um pouco desta relação entre saúde do trabalhador, ou a ausência dela, e as desigualdades sociais. Ou seja, a saúde do trabalhador é também um fator central e determinante de desigualdade social? Bom, eu também sou geógrafo, e nas nossas experiências e práticas de pesquisa, de ensino e extensão, nós refletimos o vínculo entre saúde, território e trabalho. E nós nos estendemos as mãos ao estabelecer esses elos com vários campos. Por exemplo, com a dimensão ambiental, as práticas políticas, culturais, identitárias, as relações intersubjetivas, afetivas e simbólicas. Portanto, Fadel, uma outra questão central, para refletirmos aqui, é essa relação entre a dimensão ambiental e a saúde do trabalhador. Por que que no debate ambiental, no debate sobre as questões ambientais, ou até de vigilância ambiental, geralmente há uma ausência acerca da saúde do trabalhador? Bom, e uma outra questão que eu queria colocar aqui para dialogarmos é a seguinte: como se dá, Fadel, a relação da saúde do trabalhador com o modelo hospitalocêntrico? Ele dialoga, combate, confronta, cria alternativas? Eu digo ele, este campo da saúde do trabalhador, o que ele propõe contra o complexo industrial hospitalocêntrico? E para encerrar aqui a minha intervenção e as contribuições, eu queria fazer a seguinte pergunta: o mundo tem cura, Fadel? Essa é a última questão. Obrigado. Essa última pergunta do Ricardo é fogo, hein, Fadel? Mas vamos lá. Vamos lá, Fadel. Vai aí, manda abraço. Abre o microfone, por favor, Fadel. Essa última pergunta, Ricardo, eu vou deixar para o Noronha responder, tá? Se o mundo tem cura. Tem que ter, né? Se o mundo não tiver cura, estamos todos, enfim, condenados, né? Você colocou várias questões, algumas são interligadas, né? Claro que eu gostei dessa expressão que você usou, uma sociedade patologizada, na medida em que você considera o trabalho como uma categoria central da vida, né? E uma categoria central da conquista da sua autonomia, liberdade e dignidade, se a gente puder, um trabalho que seja capaz de conferir liberdade, autonomia e dignidade. Então, uma sociedade patologizada, ela é assim porque o trabalho ele é patologizado, né? A gente tem uma catástrofe epidêmica permanente no Brasil do adoecimento no trabalho, cada vez mais, principalmente na área da saúde mental. O sofrimento mental que vem aumentando aceleradamente, né? A gente vê isso nos indicadores que nós temos. Além dos acidentes tradicionais que continuam acontecendo, os acidentes de percurso, de trânsito, os acidentes típicos do mundo do trabalho,
as doenças causadas pelas substâncias químicas, tóxicas, né? Enfim, do mundo do trabalho, a gente tem a saúde mental como um reflexo dessa sociedade patologizada a partir de um trabalho patologizado. O assédio, inclusive, que hoje é uma palavra de ordem no mundo do trabalho, o assédio moral, além do assédio sexual, mas o assédio moral, ele é também reflexo dessa questão. Eu diria que isso é um projeto. Quando a gente teve lá no início da experiência, né, baseada lá no Consenso de Washington, no final dos anos 70, uma das coisas era a fratura da estrutura sindical. Não só a terceirização, que era um ponto do Consenso de Washington, assim, muito enfatizado naquele momento, e também a fratura do movimento sindical, que a gente teve, inclusive, um exemplo simbólico lá no acordo da Margaret Thatcher com o Reagan, na época, em que a Margaret Thatcher ela conseguiu peitar a greve dos mineiros na Inglaterra durante quase 3 anos. Foi uma coisa impressionante aquilo. Aquilo era uma queda de braço para dizer o seguinte: olha, o neoliberalismo, com esse receituário que estava sendo, inclusive, testado já no Chile, do Pinochet, do sanguinário Pinochet, em que esse ministro que está aí, o Guedes, foi lá para ser aprendiz do Pinochet, né? Estava lá no Chile naquele momento, aprendendo essa economia que ele está trazendo para cá. Então, esse receituário era um receituário dentro de um projeto de patologização do trabalho nesse sentido, quebrar os anéis de solidariedade do movimento sindical. Isso vem sendo conseguido paulatinamente. A questão da terceirização, muito grave, porque, não sei se vocês lembram, quando o Collor, que foi o arauto, né, desse neoliberalismo ainda inicial, lá no 1990, a primeira coisa que ele fez foi colocar em disponibilidade 200 mil servidores públicos. Não sei se vocês lembram disso. A gente foi uma coisa incrível. No contra-cheque vinha escrito, eu me lembro disso, a Lúcia deve lembrar disso, vinha escrito assim: verifique se o seu nome consta na listagem da disponibilidade, não sei o quê. A gente teve vários casos de adoecimento e suicídio naquele momento. Foi uma coisa impressionante. Noronha, com certeza, lembra dessa história. Tem até alguns estudos feitos sobre isso. E o que era o projeto ali? Era o desmonte do serviço público para a terceirização dos serviços, porque a terceirização era a palavra de ordem. Depois a terceirização, porque a terceirização ela era uma coisa fundamental para quebrar a força dos sindicatos também. No momento que você terceiriza a atividade, os sindicatos das categorias, por exemplo, no caso da saúde, era um sindicato único. Você tinha lá todo mundo, o cozinheiro, o porteiro, o segurança, o vigilante, o enfermeiro, o motorista. Quando você terceiriza a atividade, você quebra essa estrutura de solidariedade sindical. Isso é uma patologização do trabalho também, porque você impede que a classe, né, trabalhadora, dentro do conflito de luta de classe, numa sociedade de classe, você retira a força da classe oprimida. Ela já é oprimida e ela fica mais oprimida e sem esses vínculos de solidariedade para poder reagir. Então, eu acho que essa sociabilidade patologizada, e hoje cada vez mais, que coloca o medo, o trabalhador que hoje tem um vínculo de emprego, ele tem medo. Isso é uma patologia do trabalho. Ele tem medo de ser demitido, ele tem medo enfim, de ser assediado, ele tem mais complicado essa relação que se estabelece no trabalho. O Ricardo Antunes lá e o Giovanni Alves, eles têm até
uma expressão que tem a ver com essa questão da sociabilidade patologizada, que é a captura da subjetividade do trabalhador. A subjetividade, com as questões que a gente colocou, né, com a ideia de trabalho enquanto liberdade, autonomia e dignidade, essa subjetividade ela passa a ser substituída pelo medo, pela defesa e pela vontade, que é uma coisa paradoxal que a gente está vendo agora, um desejo de se tornar, de entrar. O Paulo Freire falava isso. É o oprimido ficar no lugar do opressor. Não é à toa que a gente teve uma explosão do microempreendedorismo individual. Nós tivemos um pulo aí em 5 anos de 1 milhão de microempreendedores para hoje são 12 milhões já oficiais no Brasil, microempreendedores individuais. Quer dizer, são os oprimidos querendo ficar no lugar do opressor, achando que serão capitalistas de si mesmos. Essa captura da subjetividade do trabalhador e a ruptura com os anéis de solidariedade da organização sindical, eu acho que elas caracterizam bem essa sociabilidade patologizada que você colocou. A outra, não sei se eu estou... Noronha, a gente vai falando, ou vocês já querem comentar também? Pode continuar? Essa questão ela tem a ver com a desigualdade social, evidentemente, né? Se você tem um trabalho precarizado, se você tem um desmonte do direito, do direito previdenciário, como você falou, do direito trabalhista, um aumento do desemprego e uma transferência de responsabilidade para o trabalhador para que ele possa ser capitalista de si mesmo, as desigualdades sociais tendem a aumentar, né? Fora que as atividades, as chamadas atividades mais primárias dos trabalhadores braçais, elas sempre foram vinculadas a uma renda, né, que é uma renda insuficiente para a sobrevivência. Então, o próprio trabalho menos qualificado, associado a uma baixa capacidade de educação que o país, né, cronicamente exibe, isso é evidente que aumenta a desigualdade social. A saúde do trabalhador está profundamente ligada a essa questão da desigualdade social nesse sentido. A questão que você coloca, Ricardo, sobre ambiente e saúde do trabalhador, é interessante porque a nossa mentora, uma das mentoras da saúde do trabalhador, a Ana Maria Tambellini, ela falava desde o início que a questão da saúde do trabalhador ela deveria estar vinculada à questão do ambiente e do consumo. Saúde, trabalho, ambiente, consumo. Os primeiros textos, ainda lá na final da década de 70, início da década de 80, já falava nessa lógica. Ambiente, trabalho e consumo são coisas inseparáveis, né? E aí você chamou a atenção para uma coisa, eu fiz na minha tese de doutorado, que foi Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável, eu fiz uma revisão, na época, bastante exaustiva, sobre a literatura ambiental, de desenvolvimento sustentável, melhor dizendo. E a literatura de desenvolvimento sustentável, naquela época, ali, há uns 15 anos atrás, mas ainda é assim, ela pouco coloca o trabalho como uma categoria central do desenvolvimento sustentável. Tá? O Jorge Machado, na tese dele, ele discute o seguinte: o trabalhador é um escudo humano do desastre ambiental. Antes de qualquer desastre ambiental ocorrer, ou qualquer poluição ambiental, qualquer degradação, aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis,
as fábricas poluentes, etc., o sensor humano, um escudo humano, que o primeiro que sofre é o trabalhador lá no processo produtivo. E a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, não considera isso, não considera a saúde no mundo do trabalho como um problema fundamental para ser enfrentado. Você ouve falar em indicadores, né, de aquecimento global, de poluição, de desmatamento, de não sei o quê, mas você não ouve falar na reconfiguração do mundo do trabalho, valorizando a vida dentro do mundo do trabalho. O intramuros, como a gente chama. E o ambiente se mistura com o trabalho. Por exemplo, na agricultura, né? O cara que está lá aplicando o agrotóxico, ele é o primeiro, ele é o escudo humano, é o primeiro a sofrer, ele é um sensor daquilo que vai depois contaminar os alimentos, enfim, os indicadores, até o leite materno, os nossos rios, os aquíferos e assim por diante. Então, a gente tem o trabalhador como o primeiro anteparo dessa questão ambiental, da degradação ambiental e, claro, de uma sustentabilidade meia-bomba, porque a sustentabilidade que não considera o trabalhador na linha de produção é uma sustentabilidade que está passando, né, ao largo. Então, essa relação ambiente-trabalhador ela é fundamental. As inúmeras situações ambientais, a própria mineração, que você é um especialista, se você for ver o que é o garimpo, seja ele legal ou ilegal, a mineração de uma maneira geral, o desmatamento, né, o trabalho com a madeira, o trabalho com a agricultura, a pesca. Então, você tem inúmeras situações em que o ambiente está profundamente vinculado ao trabalho e ao trabalhador. O trabalhador ali como esse primeiro escudo para verificar o quanto aquilo pode ser degradante para o ambiente, mas também para a vida humana. E para fechar, viu, Noronha, desculpe aí, estou me estendendo um pouco, para fechar, o mundo tem cura, eu vou deixar para você, tá? Só vou falar sobre o modelo hospitalocêntrico. O problema da saúde do trabalhador é que ele é um campo fundamentalmente vinculado à transformação do mundo do trabalho. Isso é incompatível com a ideia do modelo médico, né? Não é à toa que a gente se contrapõe, o saúde trabalhador se contrapõe à medicina do trabalho tradicional. É contraditório, porque não adianta a gente tratar a doença do trabalhador, você tem que mudar o mundo, tem que transformar o ambiente de trabalho, tem que transformar o processo de trabalho. É enxugar gelo. Se você, por exemplo, criar ambulatórios de saúde do trabalhador, criar centros de referência, que, aliás, nós temos hoje os centros de referência, que é a nossa rede de saúde do trabalhador no Brasil, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, a gente tem alguns centros de referência mais preocupados em fazer atendimento. É importante, sim, porque o trabalhador está adoecido, ele tem o seu problema de saúde, então, mas isso aí, a rede do SUS, ela já está capacitada e habilitada para fazer isso. Então, nós entendemos que os centros de referência em saúde do trabalhador no Brasil, que são mais de 200, eles deveriam fundamentalmente fazer vigilância em saúde do trabalhador, ou seja, entrar no mundo do trabalho, o que não é fácil, né? Principalmente no nível local, em que há um enfrentamento muito violento com o poder econômico local, por questões eleitorais, principalmente, né? O dono da empresa, da localidade, do município, do estado, enfim, ele é o cara que elege o prefeito, o governador, então existe já um conflito econômico para entrar no mundo do trabalho, mas, mesmo assim, é fundamental que a gente tenha isso como horizonte principal da gente. Contrapor-se ao modelo médico, ao modelo hospitalar, o modelo hospitalocêntrico,
não no sentido de não utilizá-lo, não é isso, mas no sentido de não colocá-lo como prioridade. A nossa prioridade é intervir no mundo do trabalho para transformá-lo. Isso é feito junto com os trabalhadores. É o princípio fundante da ação do trabalhador. Fazer junto, né? É aquela expressão que as pessoas com deficiência usam muito como um lema fundamental: nada sobre nós sem nós. Fazer essa ao trabalhador, e principalmente a vigilância, a gente pode usar, né, os trabalhadores devem usar essa expressão: nada sobre nós sem nós, nada no mundo do trabalho que seja mudado sem que a gente participe o tempo todo, como, aliás, está registrado na nossa legislação que trata de vigilância. Eu acho que eu respondi tudo. O mundo tem cura, eu deixo para o Noronha, né? Ô, Fadel, o mundo tem cura. A prova que o mundo tem cura é que o mundo ele poderia ser considerado um enfermo crônico, mas nós temos vários movimentos de cura. Às vezes, um deles é uma recaída, um retrocesso. Nós temos experiências globais, mesmo em países pobres, que têm mostrado que existem alternativas que podem melhorar a vida de todos quantos habitamos aqui no planeta. O Brasil mesmo, num passado recente, quando conseguimos avançar, por exemplo, na erradicação da fome, quando sumimos do mapa da fome, mostra que temos ações que podem ser intervenções que podem melhorar. E essa luta, estamos aqui juntos justamente porque acreditamos que o mundo tem cura. Por isso que o SEBS está nessa luta desde o final da década de 70 e continuaremos. Nós somos, que nem você citou aí, os trabalhadores no século XIX, no alvorecer do capitalismo industrial, como é que eles foram se organizando, como é que foram organizando sua sociedade de proteção social. E temos experiência, nós temos uma hierarquia mundial, onde, por exemplo, os países mais ricos, que souberam construir sistemas integrados de bem-estar social, têm demonstrado que há possibilidades concretas de garantir aos habitantes do nosso planeta melhores condições. E até mesmo países que, para algum tempo atrás, ninguém imaginava, como é o caso da China, por exemplo, com quase 1,5 bilhão de pessoas, como é que, de repente, num processo todo, enfim, não quero defender aqui o processo chinês, mas simplesmente mostrar como é que você consegue, de alguma forma ou de outra, melhorar as condições de vida de 1,5 bilhão de pessoas através de determinado conjunto de políticas, etc. Ou como, se quiser, a social-democracia europeia. É verdade que foi em contraponto ao socialismo soviético, mas não tem importância, o sistema da sociedade de bem-estar estão lá implantados. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui. Eu hoje estou tendo uma participação um pouquinho mais além da simples mediação, mas eu fiquei intrigado com 2 questões aí que foram levantadas pelo Fadel e uma que foi uma pergunta que o Ricardo fez. A primeira delas, a Lúcia fez, digamos, na abertura, Fadel. Eu queria que você comentasse, também queria que o Ricardo pudesse também fazer um pequeno comentário. Todo esse debate sobre a questão da precarização do trabalho. Eu sempre, quando eu vejo essas coisas todas, parece que o Brasil em algum momento da sua história, foi um país de trabalho formal. Desde que eu me lembro, algum grau, desde que eu comecei a ser exposto, mesmo na escola, mais da metade da população era precarizada. Então, eu fico meio confuso com essa história, a precarização do cotidiano, do morrer, eu fiz essa coisa. Mas, enfim, essa questão é uma questão que me confunde, porque agora está precarizando. Como agora? Então, está precarizando a metade que não era precarizada, mas aqui, tanto quanto eu saiba, já essa precarização. E aí tem 2 questões que eu queria que vocês comentassem. Uma, Fadel, quando você diz que o movimento, a saúde do trabalhador tem que ser construída com os trabalhadores e pelos trabalhadores, como com essa estrutura precarizada e depois com a fragilização, digamos, das estruturas de organização sindical, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Quer dizer,
É apenas o sufrágio universal é um desses mecanismos de você pelo menos contrapor. Mas como é que você faz isso? E com a pluralidade sindical que foi instalada aqui no Brasil? Um pouco comentar quais as formas de organização do trabalhador, não é? E a outra coisa, lateralmente, que tem a ver com as duas questões, e vocês devem conhecer o Graeber, né? O David Graeber, né? Que desenvolveu a história de merda de emprego e emprego de merda. Quer dizer, que eu acho que é uma coisa que eu queria que vocês explorassem também. Ele diz que merda de emprego são esses empregos que têm, quer dizer, que têm utilidade, são empregos de merda, porque o trabalhador é superexplorado, é o lixeiro, até mesmo da linha de produção à la Charlie Chaplin em termos modernos, que nem aquelas cadeias produtivas que você vê nas fábricas ainda no modelo Ford taylorista, alguma coisa desse tipo. Mas ele fala que nós temos uma quantidade entendeu? Nós temos uma quantidade de merda de empregos, são empregos inúteis. São empregos cuja extinção faria bem à humanidade, porque eles vivem justamente do capital financeiro que se apropria justamente, digamos, de formas, inclusive, tradicionais, inclusive dos empregos de quer dizer, como é que é essa coisa, digamos, dessa reformulação digamos, desse mundo do trabalho, onde você tem um espectro gigantesco, e essas posições, até como ele chama a atenção, são até bem remuneradas, esses lobistas, todo esse mercado financeiro que prospera, uma coisa enlouquecida. Nós estamos vivendo uma situação que o país está em depressão econômica, a Bolsa de Valores sobe, e tem lobistas e financeiras, e já abre mercados e mercados. São um conjunto de empregos. Um conjunto de empregos que fazem mal à economia, Eu queria um pouco que vocês comentassem. Vamos lá, Fadel. Em relação ao que você falou, outro dia a gente estava conversando, até escrevendo lá com o pessoal, sobre essa questão a precarização antiga, né? Era a vendedora da Avon, o vendedor de livro, a lavadeira, né? Quando era criança, a lavadeira ia em casa, pegava a roupa para lavar e tal. Era o tintureiro, o garrafeiro, o cara da rua que vendia, enfim. A gente sempre conviveu com essa espécie de não formalidade. Mas nós tivemos, Noronha, você lembra disso, uma certa hegemonia durante os anos 50, 60, do trabalho formal seletista. A gente chegou a ter 60%, mais ou menos, que eu me lembro assim, da força de trabalho brasileira vinculada à carteira assinada ao contrato de trabalho. Depois ela foi caindo, hoje talvez Olha, seja... né, Fadel? Você trabalha urbana. Força de trabalho urbana, exatamente. Mas, de qualquer maneira, você tinha essa vinculação, ela foi se perdendo. Hoje carteira assinada do contrato CLT, se chegar a 30% é muito, acho que 25% por aí, né, nessa faixa. Né? Mas havia uma tendência e você me corrige, uma tendência de você criar direitos previdenciários em que essas pessoas, mesmo tendo uma precarização, elas tinham como horizonte, de alguma forma, contribuir para a Previdência. Isso foi sendo, essa legislação ela foi sendo aprimorada pouco a pouco, né? E a gente tinha o autônomo, que contribuía para a Previdência e tinha uma possibilidade de se aposentar. Mesmo o trabalho precarizado, tinha mais, hoje, naquele momento, tinha mais condições de vislumbrar enfim, algum tipo de direito que lhe garantisse, né, mais adiante, uma aposentadoria. Lembro disso, inclusive, por conta do meu pai, que era motorista de táxi, que é um autônomo típico, né, da nossa época, e ainda é. E depois, agora, mais recentemente, a empregada doméstica, que passou a ser
formalizada, que você... Aliás, isso aí foi uma coisa perversa, porque muita gente, a quantidade de empregadas domésticas, mais da metade, né, das empregadas domésticas foram demitidas no momento em que você estabeleceu o vínculo com essas empregadas, né? Quer dizer, ainda tem isso. A classe média ela age contra a conquista de direitos, né, para a classe mais desprovida. Eu não sei, eu acho... Coronel, só que o número, enquanto você falava aí, eu fui pegar o número de carteira assinada, em 2014, chegou a 36%. Em 2020, era 30%. Pois é, 30%. exatamente. Tem, quer dizer, não pena, mas como está em declínio. Declínio, desde essa época. A gente chegou a ter 60% na época. Agora, na população rural, que sempre foi muito precarizada, né? A miséria, da fome, né? O Ricardo pode falar do Josué de Castro aí com a geografia da fome, é o geógrafo, né? Isso aí a gente sempre teve. Tanto é que a migração campo-cidade ela vem se dando há, né, 60, 70 anos de forma mais avassaladora. Nunca se conseguiu alcançar o campo pela, né, enfim, pela não, a reforma agrária que nunca foi alcançada. E agora a gente tem uma outra lógica de ocupação pelo agronegócio, que é predador também, e você continua com uma migração campo-cidade, dependendo do local. Em alguns locais você tem cidades satélites que giram em torno do agronegócio, com algum tipo de renda, mas também com muita precarização satélite nos centros urbanos que foram criados pelo agronegócio, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, enfim, tem vários exemplos disso, acho que o Ricardo pode até falar sobre isso. Eu não sei, eu também tenho uma certa confusão que você colocou, mas eu acho que a precarização hoje ela é muito maior, né? A precarização, porque o microempreendedor, esse chamado microempreendedor, que está na faixa já de 10, 12 milhões hoje, ele tem uma outra lógica. Ele está se colocando como um sem patrão, né? Um empreendedor livre, e não é verdade, ele faz parte de uma cadeia produtiva de exploração. E isso é muito novo. Essa exploração ela vai explodir daqui a 10 anos, 15 anos. Tanto é que já está se falando em contribuição, de algum direito, apesar da reforma da Previdência, se bem que isso também tem um interesse financeiro de captação de recursos. Mas, de qualquer forma, os caras não têm direito nenhum. Eles podem até ter lá daqui a 30, 40 anos, quando se aposentarem, se associarem a esse direito aí que está sendo pensado agora. Bom, então eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a gente tem um cenário de incerteza em relação a isso. É tudo muito novo. Eu diria que é quase aquela ideia a incerteza científica que a gente está tendo hoje com a pandemia, é uma incerteza econômica, política econômica, com essa questão da precarização do trabalho da forma que é. Agora, é visível o aumento da miséria, é visível a precarização do trabalho. Eu que lido com sindicatos, a gente está ouvindo o tempo todo que a gente está tendo enfim, avassaladora precarização, mesmo nos trabalhadores que estão trabalhando. Exigência de aumento de carga horária, diminuição de salário, dificuldade de afastamento de saúde. Então, você tem uma opressão que está no comerciários, que a gente vê isso, no bancários a gente vê isso, são sindicatos que eu trabalho diretamente. No pessoal da limpeza urbana, menos, porque eles são servidores mais estáveis, mas também acontece isso. Enfim, então, mas a precarização ela está aumentando de forma, no meu entendimento, avassaladora. Para fechar, Noronha, passar para o Ricardo, eu acho o seguinte, fazer com os trabalhadores
talvez não seja muito fácil, mas ele tem que ser tentado. A gente já faz, como eu falei, as formações que a gente faz para iniciar o trabalhador no Brasil, nós só fazemos se os trabalhadores, de alguma forma representados, eles estão na nossa formação de vigilância. Estou falando da vigilância, né, principalmente. Então, por exemplo, se você não tiver um sindicato ou uma associação de trabalhadores naquela formação, a formação não acontece, porque a formação pressupõe ir ao local de trabalho, estabelecer algum tipo de intervenção, criar documentos oficiais de intervenção, dar continuidade à ação, seja pela via da vigilância sanitária, seja pela via de inquéritos civis do Ministério Público. Então, essa é uma estratégia que a gente usa e ela tem algum êxito, alguns êxitos, né? No Brasil a gente tem tido. Agora, os trabalhadores precarizados, que não têm sindicato ainda, que não têm, esses têm que ser captados pelo monitoramento do setor público. Nós temos a capacidade hoje, via atenção primária em saúde, que deveria fazer uma coisa que não faz, que é a educação popular, e a atenção primária que está sendo enxugada nos seus quadros, que deveria ser ampliada e não enxugada, né? Seria importante que tivessem pessoas, o próprio agente comunitário de saúde, na saúde da família, ele é um agente capaz em cada território, e a gente fala em vigilância territorial, é uma modalidade de vigilância que a gente trabalha, em cada território estabelecer vínculos com categorias de trabalhadores e a partir daí a gente trabalhar com a educação popular. Isso é feito pelos movimentos sociais, principalmente em comunidades, e eu acho que seria uma coisa do setor público que deveria fazer, da saúde do trabalhador. Para isso a gente tem a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que não faz isso, deveria fazer, que são centros de referência de saúde do trabalhador, mais de 200 no Brasil, poucos têm essa iniciativa de fazer isso. Então, os centros de referência ao trabalhador, junto com a atenção primária, saúde da família, as UBS, e principalmente os agentes comunitários, precisariam, no meu entendimento, estar captando, né? Não é talvez cooptando, mas captando em cada território os trabalhadores dentro daquelas categorias. Por exemplo, entregador de aplicativo. Os entregadores de aplicativo, eles têm determinadas formas de organização, então é preciso a gente se aproximar deles, trazê-los para dentro dessas estruturas que nós temos, a atenção básica, os centros de referência, e pensar formas de educação popular compartilhada, não só para formar e ilustrar quanto a direitos, como também para estabelecer ações como a gente até já faz, em algum momento, audiências públicas, vinculação com o Ministério Público para inquéritos civis, assessoria jurídica. Isso a gente, de alguma forma, já faz, mas faz de forma muito incipiente e artesanal. Eu penso que seria fundamental uma política de saúde do trabalhador voltada para isso, que ainda não temos, viu, Noronha? Vou passar para o Ricardo aí, se você quiser falar. Vadel, faltou só uma coisinha rápida aí que você induziu agora. Quer dizer, digamos, como é que a gente, você de certa forma deu alguma coisa, como é que a gente consegue, quer dizer, como é que os trabalhadores podem expressar, digamos, a sua luta política, digamos, nessa conjunção, fazer, digamos, a sua agenda política, digamos, nesse momento de fragilização sindical e essa coisa assim. Olha, a gente tem alguns exemplos. O professor Minay, lá, o nosso professor aposentado, junto com o Paulo Pena, professor da Bahia, eles fizeram um trabalho junto a marisqueiras em vários estados do Nordeste, que tem até um filme, um documentário, não sei se você viu, se não viu, vale a pena ver, chamado Mulheres das Águas. Esse trabalho com as marisqueiras ele é exemplar porque ele está documentado.
Além disso, eles trabalharam com pescadoras artesanais de vários, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, vários estados do Nordeste. A gente tem trabalhos com as quebradeiras de coco, tem trabalhos com, estou falando não nós aqui, mas vários espalhados pelo Brasil, vários locais, trabalhos com catadores de lixo, cooperativas, mesmo com motoboys, em São Paulo principalmente, a gente já tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, em Goiás já tem alguma coisa também nessa linha, dos trabalhadores da rua, que foi o Ricardo, participou aí de um trabalho de pesquisa nesse sentido, pessoal que trabalha nos sinais luminosos de Goiânia. Então, o problema é o seguinte, o setor público ele está dentro do gabinete, sentado na cadeira, e a academia também. A academia, você sabe que está lá escrevendo artigo, né? Então, eu acho que a gente precisaria ter uma política que o momento não é favorável, claro, né? O desmonte da educação e o desmonte da saúde, né, juntou a fome com a vontade de comer. Mas essa política de aproximação com essas comunidades é fundamental para a gente chegar lá e discutir isso ao trabalhador e correr atrás de alguns direitos. Acho que é um pouco isso. Não sei se isso é suficiente para a tua pergunta, né? Obrigado, Fadel. Ricardo, agora um comentário um comentário seu aí, por favor, Ricardo. Perfeito, obrigado. Eu vou comentar um pouco rápido. O Fadel já aprofundou bem as questões postas, mas eu acredito que um primeiro ponto, especialmente com relação à precarização, é que o trabalho, mesmo como centralidade da vida, na medida em que ele é exposto a esse regime de acumulação financiarizado, ele foi e será sempre precarizado, subalternizado, desvalorizado como um bem humano. Então, isso eu acredito que é um ponto para refletirmos essa questão. Outro ponto aqui é que, desde o início da pandemia da Covid-19 no mundo e no Brasil, mas no caso específico do Brasil, muitos trabalhadores tornaram-se invisibilizados e que, desde o início, foram expostos às ruas, às aglomerações, eles e suas famílias. E poucos dados tivemos sobre isso. A própria saúde do trabalhador, ela foi posta à margem da margem no debate e no enfrentamento à Covid-19. Inclusive, aqui em Goiás, nós chegamos a escrever um texto sobre isso, né? Eu e o professor Egmar Chaveiro, que é um parceiro aqui, problematizando isso, né? Então, os trabalhadores informais, por exemplo, que no Brasil são uma estatística muito grande, chega a ser superior a 50% em vários estados, eles sempre estiveram e estão entre a cruz e a espada. Ou se mantêm em casa, ou se expõem à fome, ao desamparo, à expulsão de casas alugadas, às dificuldades de comprar alimento, né, pagar a energia, a água, ou vão para a rua e enfrentam o risco de contrair o vírus, né, e transmitir para suas famílias e em processo de adoecimento e morte. Então, por exemplo, essa situação de precariedade da vida e também de precarização no trabalho, né, de informalidade e tudo mais, é uma questão desta estrutura econômica. Um outro ponto, para ser um pouco rápido aqui, eu pesquiso a mineração no Brasil, ou o modelo de mineração no Brasil. E esse é um setor extrativo que mata, adoece, enlouquece e expõe milhares de trabalhadores ao sofrimento contínuo no trabalho. E quem adentra uma mina a céu aberto, ou uma mina subterrânea, por exemplo,
é como adentrar na boca do inferno ou numa grande cova. No fundo de uma mina, a sensação é de estarmos adentrando em um ambiente arruinado, esterilizado, amputado, e no qual as tonalidades de cinza ilustram o processo de degradação cancerosa de ecossistemas e de trabalhadores. O fluxo de maquinários, de caminhões, o barulho estrepitoso de maquinários, de perfuratrizes, demonstra o processo de corrosão no trabalho. Assim como é demonstrativo disso a morte de trabalhadores e de populações locais em territórios minerados. Os desastres em Mariana e Brumadinho, em ambos, com a empresa Vale como protagonista disso, é alarmante, para refletirmos esses setores extrativos e a degradação do trabalho. A morte de mais de 270 pessoas em um desastre como foi em Brumadinho é algo que deve ser problematizado na relação com a saúde do trabalhador e o modelo mineral brasileiro. É emblemático desta problemática, além de milhares de trabalhadores em processo de morte lenta no trabalho, como disse há décadas o Rebouças em um livro dele. Ou então, de trabalhadores adoecendo, enlouquecendo, expostos a sofrimento cotidianamente no Brasil. O mesmo ocorre em territórios controlados pelo agronegócio. Em cidades do agronegócio, no caso aqui de Goiás, por exemplo, Rio Verde, Jataí, que são cidades com um PIB elevado, com uma movimentação econômica elevada, há bolsões de miséria, de pobreza e de fome. Então, que contradição é essa? Territórios com concentração fundiária, práticas históricas de grilagem, de expropriação da população do campo e permanente produção de segregação urbana, bolsões de pobreza, miséria e fome. Então, são processos contínuos de precarização da vida, do trabalho, nesses territórios minerados ou do agronegócio, para exemplificarmos aqui setores econômicos críticos no Brasil. Então, essas são algumas questões para refletirmos isso. Olha, em termos de intervenção, aqui em Goiás, nós iniciamos uma experiência que requer ser aprofundada, ser aprimorada, ser fortalecida, que foi a constituição de um grupo de trabalho para formulação e coordenação de vigilância em saúde do trabalhador no setor mineral. Também envolve uma proposta de vigilância territorial e educação popular nesses territórios. Então, é uma experiência que envolve a Secretaria de Saúde do Estado, que envolve pesquisadores, sindicatos, movimentos sociais, mas ainda requer de nós ações práticas e efetivas para ser aprimorada. Mas é uma forma de caminhar nestas lutas cotidianas em diferentes escalas. Bom, é isso, e obrigado aí, eu retorno a palavra para você, Noronha. Obrigado, Ricardo. Agora, vocês veem que essas coisas a gente vai indo e quando vê já estamos chegando perto do final do nosso programa Conversa Quando é Boa. A coisa vai indo. Então, nós vamos agora, eu vou devolver, o plano era ficar um ping-pong um pouco maior, mas eu já vou devolver a palavra para a Lúcia Souto para fazer uma pergunta, um comentário final, e depois passar sucessivamente as palavras para o Ricardo e para a Fadel para o encerramento do nosso SEBS Debate. Lúcia, com você, por favor. Bom, primeiro, eu acho que esse debate está riquíssimo e acho que o nosso objetivo também é deixar de ser pautado, né? Como é que a gente pode colocar agenda para realmente a gente transformar essa realidade que é insustentável mesmo, a desigualdade no poder, essa ascensão da extrema-direita no mundo, ela está trazendo como resultado direto uma desigualdade abissal no mundo inteiro e no Brasil em particular, com a volta do mapa da fome, enfim,
tudo isso que foi colocado aqui. Uma questão que eu estava. Mas também, por outro lado, a gente vê que são muitas as ações que estão sendo feitas, né? Desde a formação, desde esse grupo de trabalho que o Ricardo falou, as inúmeras iniciativas que o Fadel relatou ao longo da sua fala aqui. Então, não há um imobilismo, há dificuldades, mas não há um imobilismo, ao contrário, há cada vez mais uma sutil apropriação. Estou colocando sutil porque há uma apropriação bem profunda dos desafios que estão sendo colocados para nós no Brasil hoje, né? Essa questão, por exemplo, desse capitalismo extrativista, colonial, isso é algo incompatível com a vida das pessoas, literalmente, né? Então, nesse sentido, eu me lembro que, eu não sei, Fadel, se houve depois de 2010, quando ocorreu a primeira Conferência Nacional Saúde e Ambiente, né? Eu não sei se ocorreu outra, não estou me lembrando, mas eu me lembro que foi algo importantíssimo e inédito, né? Aquela realização da Conferência Nacional Saúde e Ambiente, né? E, ao mesmo tempo, vocês colocaram muito essa relação saúde, ambiente, trabalho e direito. No momento que vivíamos uma crise ambiental extrema, onde você, por exemplo, as pandemias são a expressão disso, achei muito bacana você trazer aquela contribuição do Jorge Machado, de que as pessoas, os trabalhadores, são o primeiro escudo e o primeiro sensor, o primeiro sentinela dessa questão ambiental, né? Então, já que há uma grande sensibilidade internacional, eu me lembro que há anos atrás a gente comentava as gerações futuras, precisamos criar uma outra maneira de estar no mundo, né? Apropriação, produção, distribuição, quer dizer, consumo, como é que a gente se organiza de outra forma, né? Que a pandemia está colocando em xeque isso também, o fracasso desse projeto e a perenização desse tipo de coisa, se não enfrentarmos. Mas voltando ao que eu ia comentar, é que eu me lembro quando houve a ECO 92 no Rio de Janeiro, a gente dizia gerações futuras. E hoje as gerações futuras, crianças de 14, 13, pegaram a palavra. Então, mundo afora, a contribuição, por exemplo, o Brasil teve uma participação na COP agora de organizações não governamentais, foi a maior do mundo, a delegação de organizações não governamentais na COP. E com pessoas muito jovens, lideranças indígenas jovens que estavam lá e fizeram falas potentes, vigorosas. Então, eu estou colocando isso tudo, né, no sentido de que agenda, né, a gente poderia estar reunindo para pautar. Afinal de contas, é literalmente uma opção entre a barbárie e a civilização, entre outro modo de estar no mundo. Como é que a gente pode, eu acho que esse núcleo também que surge no cérebro, mas não é só isso, mas tudo isso que foi falado aqui, que é de grande importância, como é que a gente pode estar cada vez mais afirmando, eu já acho que já está, não acho que estamos parados, como podemos ter cada vez mais esse espírito de refundação desse país. Quer dizer, como é que podemos trabalhar nessa direção como uma palavra, assim, síntese desse debate tão rico de hoje e que também possa estar mostrando que não estamos parados, né? Qual é a nossa perspectiva, o nosso horizonte para enfrentarmos esses desafios de grande magnitude para a humanidade, né? Como é que podemos juntar saúde, ambiente, trabalho, direito como uma questão central para uma nova maneira de nos organizarmos, seja na região latino-americana, do Brasil e no mundo, né? Ricardo, com você e já também para você também, depois da sua fala, apresentar suas despedidas. Ricardo, por favor. Obrigado, Noronha, por passar a fala também. Aí, obrigado, Lúcia Souto, né, pelos comentários. Bom, e eu, dialogando um pouco, Lúcia, com o que você comentou, a gravidade da manutenção de um modelo econômico extrativista no país.
a expansão das fronteiras, da mineração, do agronegócio, do desmatamento, enfim, das práticas extrativas no Brasil, demonstra um processo contínuo de uma economia primária e subordinada à divisão internacional do trabalho, além de submeter comunidades, populações tradicionais, indígenas, quilombolas, à grilagem, ao desmatamento, ao envenenamento de seus territórios, à morte de populações, como vem ocorrendo nos territórios Yanomamis, que é um caso crítico no país, o envenenamento de solos, água, intoxicação e morte de trabalhadores por agrotóxico, a manutenção do modelo de mineração, né, que mata, amputa, enlouquece trabalhadores. Então, essas são as feridas abertas em um território extrativo, né, como o do Brasil. Bom, aí vem ocorrendo, de fato, questões, esforços de lutas muito interessantes. Nós falamos aqui, citamos, né, o FADEL, ao coordenar o Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito. É um espaço de formação, de luta, de engajamento, de aglutinação de forças impressionantes. Eu sou jovem, mas é um dos espaços mais vigorosos que eu conheço e já participei. Do mesmo modo, o grupo de multiplicadores de Visade, que se reúne, né? Esse grupo se reúne, debate, engaja, é uma coisa fabulosa, né? Então, devemos pontuar isso. Do mesmo modo, o modo como outros professores, programas, né, departamentos na Fiocruz, assim como o Fórum Intersindical, têm conectado a luta por direitos humanos com a luta em defesa da saúde do trabalhador. Eu encerro a minha fala sublinhando isso, porque são experiências que devemos avultá-las, pois são experiências, né, importantes no Brasil. E José Noronha, Lúcia, Fadel, eu agradeço muito a essa experiência de estar aqui com vocês, de conhecê-los melhor, e é isso, obrigado. Obrigado, Ricardo, obrigado por estar conosco. Fadel, agora é com você. Lembre-se, Fadel, que as palavras de encerramento serão suas, como quer a nossa presidenta, viu? Bom, pelo menos não teve aquela pergunta, né, se o mundo tem cura, que aí eu ia passar para você, ou algo parecido, mas eu acho que a Lúcia coloca um grande desafio que nós temos hoje. Ela usou a palavra, inclusive, refundação. Acho que tem muita coisa aí que pode ser refundada, repensada. Como a gente está dentro da Fiocruz, que é um espaço da academia, da pós-graduação, é o nosso lugar ideal para fazer uma crítica. Uma das coisas fundamentais é pensar o papel da academia hoje, do ponto de vista da relação com a sociedade e com os movimentos, né? Essa relação ela não pode ser esporádica ou errática ou individualista, de alguém que resolve. Essa política da universidade, em geral, da universidade pública, de sair para o mundo real e trabalhar conjuntamente com as comunidades e com os movimentos, principalmente com os movimentos já organizados, isso aí é fundamental do ponto de vista de você construir conhecimentos novos que vão ser apropriados pelos movimentos. Nós fizemos, isso é uma das coisas. A outra coisa é o setor público que a gente tem hoje, além de sucatear na área da saúde e na área da educação, né? Mas na área da saúde, um sucateamento, uma precarização também no setor de saúde, um enxugamento de quadros, e a gente precisa de mais gente e está diminuindo. Isso seria também uma coisa a ser pensada, porque é preciso que o setor saúde honre aquilo a que se destina, enquanto saúde como direito, né, e dever do Estado. E na saúde trabalhadora é fundamental, a gente tem uma rede nacional de saúde trabalhador vinculada ao SUS, com vários centros de referência, as vigilâncias,
a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, as agências, enfim. Então, é fundamental que a gente tenha um redirecionamento dessas políticas. Elas são totalmente insuficientes, quando não equivocadas, em relação a isso. E, para fechar, Lúcia, nós fizemos um encontro há 3 anos atrás, porque a saúde trabalhadora, assim como alguns campos, né, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do trabalhador, bem que saúde do trabalhador é diferente porque todos são trabalhadores, a mulher, o idoso, né, o negro, o preto, o homoafetivo, LGBTQIA+, enfim, todos têm o trabalho atravessando. E, por conta disso, nós fizemos um encontro chamado Saúde do Trabalhador para Além do Umbigo. O que está faltando, para responder a tua pergunta, é sair do umbigo da saúde do trabalhador, sair do campo da saúde do trabalhador. Tem até um companheiro nosso, Diego Souza, lá de Alagoas, que fez uma tese de doutorado belíssima entre o campo e a questão. A gente tem que sair, não sair do campo, abandonar o campo, a gente tem que sair do campo para ir para a questão, porque a questão da saúde do trabalhador é maior, ela é uma questão de uma sociedade de classe, em que você tem todos esses outros movimentos, a luta política que se dá em cada cantão, em cada recanto, em cada localidade, ela é uma luta política que tem a ver com a saúde do trabalhador e tem a ver com uma sociedade de classe. Então, essa expressão de solidariedade, de anéis de solidariedade com os movimentos entre o nosso campo e a universidade, o serviço público de saúde e os movimentos sociais, é o que vai possibilitar. Claro que seria um projeto de médio prazo, de curto prazo, buscando a cura do mundo, né, Noronha? Mas, nesse momento, me parece que a estratégia que a gente deve seguir seria essa. Então, eu queria agradecer, Noronha, pela tua participação e pelo companheirismo, e até pelas perguntas difíceis também, que põe a gente para pensar. E a minha amiga querida Lúcia, muito obrigado. O Ricardo é um companheiro. Ontem estivemos juntos numa live, ele lançou um livro belíssimo dele, chamado Onde Você Está Nesta Lama, Histórias da Mineração no Brasil. Depois, Ricardo, você manda o seu livrinho para o Noronha e para a Lúcia, tá? Você não falou nada, mas já estou te cobrando. Tá? Então, obrigado aí, Noronha, um grande abraço. Obrigadíssimo, Fadel, obrigadíssimo, Ricardo, obrigado, minha presidenta Lúcia Soto. Encerramos aqui mais um SEBS Debate e voltaremos na próxima segunda-feira, como sempre, às 17 horas. Obrigado pela presença. Até segunda-feira.